Ao longo da vida, muitas pessoas adotam comportamentos prejudiciais, que poderiam ser facilmente evitados com um pouco de sabedoria e reflexão. Diante do atual panorama de um importante envelhecimento populacional, quero chamar a atenção para o estoicismo moderno, que é uma filosofia prática que adapta os princípios do estoicismo clássico para atender aos desafios e aos dilemas contemporâneos. Um dos principais pilares do estoicismo moderno consiste na distinção fundamental entre o que está sob o nosso controle, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas reações, e o que está fora do nosso controle, que são as ações das outras pessoas, as crises, as adversidades. O foco é concentrar energia e esforço no que podemos controlar e aceitar o que não podemos mudar. Apesar de muitos nonagenários e centenários sequer saberem sobre filosofia estoica, é notório como muitos efetivamente praticam os princípios do estoicismo em suas vidas, sendo uma postura que possivelmente tem algum efeito benéfico para promover longevidade. Nesse vídeo vamos explorar 7 erros comuns praticados pelas pessoas segundo a visão estoica da vida e que são mais frequentes do que você imagina. E o importante, erros que podem ser corrigidos com autoconhecimento e com alguma percepção mais aguçada sobre sua própria realidade, ao ponto de poder trazer mudanças significativas para a sua vida. Primeiro erro: não cuidar da funcionalidade física do corpo. Com o tempo, o corpo humano fica mais suscetível aos efeitos maléficos da inatividade. Ficar muitas horas parado já é prejudicial em qualquer idade, mas na velhice esse erro pode deixar o corpo enfraquecer muito rapidamente, podendo chegar a um ponto sem retorno. Aqueles que ignoram sua própria funcionalidade física acabam se tornando reféns de um ciclo vicioso, onde a perda de força e de flexibilidade abre porta para quedas e para lesões que poderiam ser evitadas. A pessoa estoica entende que o corpo é um primeiro campo de batalha, onde a disciplina deve prevalecer. A tentação de se acomodar em rotinas sedentárias parece inofensiva no início. E uma tarde em frente à televisão ou um fim de semana de descanso absoluto, aos poucos se transforma no abandono total das atividades que mantêm o corpo em movimento. O resultado disso é que a mente começa a acreditar que a inatividade é um estado natural da vida. Quem comete esse erro de subestimar a importância de manter o corpo ativo acaba se vendo preso a uma armadilha invisível. Enquanto o mundo ao seu redor continua a se mover, a pessoa fica refém das limitações do corpo. Esse erro muitas vezes é ignorado, até que seja tarde demais, quando o corpo perde sua capacidade de desempenhar bem diante dos estímulos físicos diários e chega à exaustão muito facilmente. Os estoicos acreditam que o controle sobre o corpo é uma parte essencial da vida, e aquele que não se cuida fisicamente está negligenciando não apenas a sua saúde, mas também a sua capacidade de viver plenamente. Não estamos querendo ignorar que o envelhecimento pode vir com alguma perda de vitalidade, mas o corpo não precisa se tornar frágil. A força e a flexibilidade podem ser mantidas por anos, mesmo aos 80, 90 anos de idade, se houver compromisso e disciplina da pessoa, com uma caminhada diária ou com uma prática leve, mas regular de exercícios físicos para preservar ou restaurar algum desempenho físico. E assim desafiar o estigma de que a idade avançada é sinônimo de fragilidade. Segundo erro, ignorar a saúde mental. Ignorar a saúde mental é um dos erros mais comuns que cometemos à medida que a vida avança e as mudanças inevitáveis começam a acontecer. Os eventos que são percebidos pelas pessoas como grandes perdas, a exemplo do falecimento de amigos ou de entes queridos, a chegada da aposentadoria e a diminuição da independência para fazer coisas básicas, podem levar a sentimentos de solidão, a ansiedade e até a depressão. A filosofia estoica, que tanto valoriza o equilíbrio entre corpo e mente, nos lembra da importância de cuidar da nossa mente com a mesma dedicação com a que devemos cuidar dos nossos corpos. Práticas como a meditação, ter tempo para lazer e recreação, uma leitura prazerosa e outras práticas que nos tragam satisfação são excelentes maneiras de aplicar os princípios estoicos no cotidiano, pois ajuda a manter a serenidade. Eu, particularmente, recomendaria a todos uma leitura atenta à obra Meditações, de Marco Aurélio, que foi um dos mais importantes imperadores romanos, que chegou a ser considerado como um imperador filósofo. Essa obra, em particular, ajuda a desenvolver uma perspectiva mais positiva da vida e nos ensina a focar no presente
minimizando a ansiedade por eventos futuros. Em meio às adversidades, manter a mente saudável é crucial para enfrentar os desafios da vida com muito mais resiliência. Além disso, a filosofia estoica nos ensina a valorizar as relações significativas e a cultivar o apoio mútuo, o que é essencial para uma vida mentalmente saudável. Laços sociais não só proporcionam suporte emocional, mas também fortalecem nossa capacidade de lidar com os altos e baixos da vida, fortalecendo nossa saúde mental. Nessa mesma linha, é igualmente importante que a gente reconheça quando não estamos bem e busquemos ajuda, sem hesitar ou sem se sentir diminuído por isso. Buscar apoio de amigos, de familiares ou de profissionais não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria, e o estoicismo nos estimula, cada pessoa, a ser sincera consigo mesma, reconhecendo nossas limitações e aceitando o apoio que nos for necessário. E isso contribui para o equilíbrio mental. Terceiro erro, falta de planejamento financeiro. A falta de planejamento financeiro em uma idade avançada é um erro que pode trazer consequências seríssimas e muitas vezes irreversíveis. A filosofia estoica, que tanto valoriza a prudência e a simplicidade, nos ensina a importância de estar preparados para o inesperado, para o inevitável, evitando o apego ao supérfluo e focando no que realmente importa. Certa dose de minimalismo com relação às coisas materiais é inclusive desejável. Segundo os princípios estoicos, que pregam a preparação e o controle dos próprios ímpetos, viver de forma simples, acumulando poucos objetos, sem contrair dívidas e evitando o consumo de bens desnecessários, é a melhor prática para atingirmos a independência financeira. Tomar nota dos gastos domésticos e criar um orçamento familiar são ferramentas eficazes para manter as finanças sob controle, ao ponto de garantir que as despesas não superem os rendimentos, o que ajuda a evitar aquela angústia causada pelos problemas financeiros. A filosofia estoica nos ensina a viver dentro dos nossos limites, nos concentrando no que é essencial e eliminando excessos. Na verdade, o estoicismo nos estimula a viver 1 ou 2 degraus abaixo do que nossa renda permite, de modo a fazer sobrar dinheiro ao final do mês. Se antes de receber um aumento de renda você conseguia sobreviver com um determinado valor, o fato de ter tido um aumento em 20% de sua renda não deveria ser entendido como uma autorização para você passar automaticamente a gastar 20% a mais do que gastava antes. Outro modo prático de fazer reservas consiste em revisar regularmente as despesas e eliminar gastos desnecessários, focando apenas no indispensável, sempre se perguntando se realmente precisa daquilo. A filosofia estoica nos ensina a ter paciência e perseverança, lembrando-nos que o sucesso financeiro não é uma questão de sorte, mas de planejamento e esforço contínuo. Um passo importante nesse sentido é a criação de uma reserva para emergências, que pode ser construída gradualmente, depositando uma pequena quantia todo mês até que se atinja um valor que corresponda a 5 ou 6 vezes o valor de suas despesas fixas mensais, aplicado em algum fundo de liquidez diária, já que o intuito é poder sacar com facilidade, em caso de necessidade. Depois de construir essa reserva de emergência, o que economizar a mais você pode colocar em boas aplicações de longo prazo e esperar que o milagre dos juros compostos aconteça. Com um bom planejamento financeiro, é bem provável que você venha a ter uma velhice bem mais tranquila, sem sofrer de escassez em um momento da vida em que os gastos com saúde podem se elevar bastante. Quarto erro, manter relações tóxicas. Manter relações tóxicas é um erro que pode drenar nossa energia vital, abalar nossa mente e enfraquecer nosso espírito. A filosofia estoica, que tanto preza pelo equilíbrio e pela serenidade diante das adversidades, nos ensina a importância de cercarmos-nos de pessoas que elevem nossa vida, ao invés de nos trazer para baixo. Relações tóxicas podem se manifestar de várias formas, seja em amizades, seja em relações familiares ou em relações conjugais. São aquelas relações que, ao invés de proporcionarem apoio e conforto emocional, geram angústia e ansiedade, e diminuem a estima e a confiança em nós mesmos, e nos impedem de alcançar satisfação com a vida. Identificar essas relações e tomar medidas para eliminá-las ou neutralizar seus efeitos
é essencial para viver de acordo com o princípio estoico da sabedoria. Se você vivencia relações assim, busque estabelecer limites claros sobre até onde está disposto a ceder para satisfazer as vontades ou os caprichos dos outros. Afinal, pessoas tóxicas, em regra, colocam as suas necessidades em primeiro lugar, e você precisa estar consciente disso para não ceder além de um certo limite razoável, mesmo que isso envolva ter que podar, reorientar ou significar relações familiares que você já tem há muito tempo. Não importando se estamos aqui falando de relações com pais, com filhos ou com netos. A filosofia estoica nos ensina a importância de reconhecer e de respeitar nossas próprias necessidades, para não permitir que os outros cometam abusos. Isso pode significar reduzir o tempo passado com pessoas que trazem mais problemas do que soluções para a sua vida, ou até mesmo cortar completamente laços com pessoas que praticam comportamentos narcisistas. Um exemplo prático disso é escolher cuidadosamente com quem você quer compartilhar sua velhice, priorizando aqueles que oferecem apoio genuíno e encorajamento. Não se trata de procurar ficar rodeado de bajuladores ou de deixar de praticar a empatia com aqueles que de fato sofrem e precisam de ajuda. E nem dá também para ignorar uma parcela significativa de idosos que não terão essa escolha no futuro, já que envelhecerão pobres ou com grandes incapacidades, ao ponto de precisarem da ajuda de família e de amigos, tendo, por isso, que se sujeitar a condições que talvez não gostem. Mas quando se tem a opção, é interessante se abster do convívio com aqueles que, por exemplo, usam do próprio sentimento, da negatividade, como ferramenta de manipulação, de chantagem emocional. A vida estoica é uma vida de virtudes e de autocontrole. E cortar relações tóxicas sempre que possível não é apenas caminho da autopreservação e do autocuidado, mas também uma demonstração de coragem. Quinto erro, revelar seus planos muito cedo. Revelar planos muito cedo é um erro que pode trazer consequências inesperadas e muitas vezes indesejáveis. Segundo a filosofia estoica, ser paciente e ser discreto são virtudes. E o estoicismo nos lembra que nem todos ao nosso redor têm as mesmas aspirações que você, ou a mesma compreensão que você tem sobre a vida. Por isso, compartilhar objetivos antes que estejam solidamente estruturados pode levar a críticas e a ceticismo ou até mesmo a interferências que desviam o nosso foco e nossa energia para o exercício desnecessário de ficar tendo que se justificar. Se você leva uma vida com autonomia e honestidade, você não precisa se justificar para ninguém. Compartilhar esse objetivo de vida prematuramente pode criar uma expectativa que, se não cumprida, pode levar à decepção tanto nossa quanto também daqueles ao nosso redor. Pessoas estoicas cultivam a sabedoria de saber quando falar e quando permanecer em silêncio, protegendo seus planos e pensamentos das influências externas e protegendo seu foco. Manter sigilo sobre os seus objetivos na vida se baseia primordialmente no pressuposto de que você tem objetivos, o que já é uma grande realização, já que muitos vivem sem qualquer meta a ser atingida na vida. E manter uma discrição ao longo dessa caminhada é uma forma de preservar a energia e o foco que são necessários para se alcançar o sucesso, seja lá o que isso significa para você, já que o conceito de sucesso é extremamente subjetivo, variando de uma pessoa para outra. Mas quando falamos demais sobre os planos que temos, corremos o risco de nos distrair com a opinião dos outros, o que pode gerar dúvidas e inseguranças evitáveis. Não se trata de ignorar a experiência e os conselhos das pessoas queridas e valiosas para a gente, mas de refletir a todo momento se essas opiniões se aplicam à sua situação concreta. A filosofia estoica sugere que devemos agir com intenção e cautela, avançando passo a passo até que estejamos prontos para compartilhar nossos feitos. Um exemplo prático é trabalhar em silêncio, em um projeto pessoal ou profissional, revelando-o às pessoas somente quando estiver em uma fase mais avançada. Essa paciência é uma virtude central
na filosofia estoica e tem relação com a forma como lidamos com a ansiedade. Querer compartilhar precocemente nossas metas pode ser um reflexo do desejo de validação externa a todo instante, algo que os estoicos não aconselham a evitar, pois o estoicismo ensina que devemos aprender a confiar em nosso próprio julgamento e que as ações que tomamos, mais do que as palavras, falam por si só. Afinal, a filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar, que são nossos pensamentos e nossas respostas aos desafios, deixando de lado o que está fora do nosso controle, como a opinião dos outros. Sexto erro: resistir a mudanças necessárias. Resistir a mudanças necessárias é um erro que pode impedir o crescimento pessoal e o seu bem-estar geral, ainda mais diante das dificuldades que o envelhecimento pode ocasionar. A filosofia estoica nos ensina que a vida é caracterizada por constantes transformações e que aceitar essas mudanças sem revolta é fundamental para viver a velhice, com bem menos conflitos. Quando nos apegamos demasiadamente a uma situação sob o pretexto de que as coisas sempre foram assim, acabamos por estagnar, perdendo oportunidades para evoluir, para uma evolução necessária e para algum aprendizado. Resistir gratuitamente a mudanças pode criar um sofrimento desnecessário, enquanto a aceitação nos permite uma adaptação com resiliência, nos alinhando aos princípios estoicos da sabedoria e da prudência. Abraçar as mudanças não significa aceitá-las passivamente, mas sim encará-las como oportunidades para continuar sendo produtivo e participativo, mas de um outro jeito e com outra intensidade, o que é melhor do que simplesmente interromper sua participação. Como dito antes, a filosofia estoica valoriza o autocontrole e a razão, nos encorajando a avaliar as mudanças de forma objetiva e a responder a elas de maneira ponderada. Um exemplo prático disso é quando enfrentamos uma mudança de carreira. Em vez de temê-la, podemos usar os princípios estoicos para analisar que outras ocupações podem surgir e como podemos nos adaptar para tirar melhor proveito da situação. A quantidade de jovens hoje que precisa de mentoria é enorme. Essa atitude proativa reflete a sabedoria estoica de buscar o melhor em todas as circunstâncias. A resistência a mudanças muitas vezes está arraigada no apego ao que nos é familiar, mesmo que isso não seja mais benéfico ou possível. A filosofia estoica nos lembra da importância do desapego, ensinando que devemos nos libertar de coisas, de pessoas ou de situações que não contribuem mais para o nosso bem-estar. O exercício constante do desapego não pode ser confundido com praticar indiferença, pois vem acompanhada da convicção de que outras portas se abrirão, e essa sabedoria nos permite avançar sem carregar traumas ou ressentimentos, o que pode abrir espaço para um estado de relaxamento que produz tranquilidade mental. Uma mentalidade flexível é crucial para navegar pelas inevitáveis mudanças da vida, e a filosofia estoica chega a ser bastante gerontológica ao defender a questão de que a vida é efêmera e que nada permanece igual para sempre. Portanto, resistir a mudanças é resistir à própria natureza. Quando aprendemos a abraçar as transformações, abrimos portas para novas oportunidades e experiências que enriquecem nossa existência. Já quando deixamos de nos desafiar e de buscar novas aprendizagens, acabamos por cair na estagnação, que é o oposto do que o estoicismo moderno nos ensina e efetivamente leva a uma velhice não tão gratificante. Sétimo erro: não cultivar a gratidão. Não cultivar a gratidão é um erro que pode limitar a capacidade de viver uma vida plena e satisfatória. Quando deixamos de reconhecer as coisas boas em nossas vidas, seja por estarmos focados nas dificuldades ou no que nos falta, perdemos uma oportunidade preciosa de encontrar alegria nas coisas que já conquistamos. A gratidão diária nos ajuda a manter uma perspectiva positiva, reduzindo o estresse e aumentando o bem-estar geral, em plena sintonia com os ensinamentos estoicos. Praticar a gratidão não precisa ser uma tarefa complicada. Na verdade, ela pode ser incorporada em pequenas ações cotidianas. Um exemplo prático é reservar alguns minutos todos os dias para refletir sobre alguma coisa pela qual somos gratos.
Isso pode ser feito ao acordar, antes de dormir, em qualquer momento de relaxamento ao longo do dia. Essa prática simples, mas poderosa, pode transformar nossa visão de mundo, ajudando-nos a focar no positivo e a desenvolver uma mentalidade mais resiliente, que é central para a filosofia estoica. A gratidão também nos conecta com os outros, fortalecendo os laços sociais e familiares e promovendo o apoio mútuo. A filosofia estoica nos ensina a valorizar as relações significativas em nossas vidas e a expressar nossa gratidão por ela regularmente. Um exemplo prático é tomar a iniciativa de nunca deixar de agradecer a um amigo, ou a um colega de trabalho, ou a um familiar, por algo que fizeram por nós, ou com que nos ajudaram. Esse gesto pequeno não só fortalece as relações, mas também faz nos sentirmos mais conectados e apoiados, refletindo os valores estoicos de comunidade e de reciprocidade. Além disso, a prática da gratidão nos ajuda a enfrentar desafios com mais serenidade, ao nos ajudar a mentalizar o que temos de conquistas e a celebrar. E mesmo que derrotas aconteçam, ainda assim há o que ser celebrado na vida. Nesse ponto é importante afirmar que não se trata de resignação ou de conformismo, mas lembrar que gratidão diária é o exercício de, mesmo em tempos difíceis, saber que sempre há algo de bom pelo qual podemos ser gratos. Esse foco na positividade pode nos ajudar a superar adversidades, com bem mais calma e sabedoria, em vez de nos deixarmos levar pelo desespero. Se esse conteúdo acrescentou alguma coisa a você, deixe seu like e nos acompanhe para mais ensinamentos.